Irmãos, quando nós nos convertemos, a gente vai descobrindo que existe muita coisa a nosso respeito dentro da palavra de Deus. Muita coisa. Porque Deus tem um propósito na vida de todos. Deus tem um propósito na vida de todos. A sua vida, a minha vida, olha, antes de eu me converter, eu já queria saber dessas coisas, irmão. Eu queria pensar essas coisas, sabe? Eu não via a hora de chegar final de semana e cair na gandaia e pronto, e não ter nem... Nossa, e eu vou dizendo para você, eu ficava irado quando perdia um sábado e domingo. Ficava irado, ficava revoltado, porque aquilo tinha tanta importância, mas tanta importância, mas só que quando chegava a segunda-feira, minha vida estava do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Então você vai descobrindo também dentro da palavra de Deus que a vida do homem sem Deus é um vazio imenso e que ele pode recorrer ao que ele quiser para preencher, ele nunca vai estar satisfeito. Nunca, porque não tem como preencher algo espiritual com coisa material, com coisa física. Não tem como. Então, a gente vai percebendo, vai descobrindo coisas através da nossa conversão. E eu quero falar para você, dentro de um contexto aqui, no livro de João, no capítulo de número 11, João capítulo 11, e eu quero falar para você algo que aconteceu, e extrair desse contexto um versículo, capítulo 11, versículo 28, que diz assim, a parte B do versículo: o mestre chegou e te chama. O mestre está aqui e está chamando você. Estou lendo de duas versões diferentes da Bíblia. Numa versão está escrito assim: o mestre chegou e te chama. Na outra está escrito: o mestre está aqui e está chamando você. Amém? O mestre está aqui e está chamando você. Eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado. E você olhe para ela e diga para ela assim: o mestre está aqui e está chamando você. O mestre está aqui e está chamando você. Você sabe de onde está sendo extraído esse versículo? Está sendo extraído quando o Senhor Jesus Cristo chega lá na casa de Marta e Maria, né? Ele chega lá, está todo mundo em pranto, todo mundo chorando. E Marta, ela sai ao encontro do Senhor Jesus, avisam-na de que o Senhor está chegando. Então ela sai se encontrar com o Senhor e ela tem um diálogo meio rápido com o Senhor. E aí o Senhor, ele questiona ela: onde é que está Maria, sua irmã? Né? E o Senhor disse para ela: vá lá chamá-la. Então Marta saiu correndo, foi lá na casa de Maria e falou com ela em particular: olha, o mestre chegou e está te chamando. O mestre chegou e está te chamando. Eu quero falar com os irmãos a respeito do chamado do mestre. O chamado do mestre. O Senhor não chama ninguém errado. Não chama ninguém errado. O Senhor jamais erra no chamado. Ele não erra no chamado. Não erra no chamado. Ele chama todas as pessoas. E ele chama com um propósito definido. Uma situação adversa acontece quando nós estamos caminhando com o Senhor e de repente, como a irmã Isabel falou, encontra-se muita dificuldade, encontra-se muitas adversidades, encontra muitas situações contrárias, porque assim também a Bíblia fala. E a gente descobre isso não apenas porque ela fala, a gente descobre isso também na vivência, no viver. A gente descobre essa situação contrária. E muitas vezes a gente para de olhar para o Senhor e começa então a observar outras coisas, começa a pesar o preço da dificuldade, começa a pesar a dificuldade, o tamanho da dificuldade, o peso que ela tem, e às vezes a gente vai se arcando, e a gente se deixa cair ao chão. Quando a Bíblia fala para nós assim que nós não devemos nos desesperarmos. Por quê?
Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. A cada manhã eu recebo novas forças do Senhor. A cada manhã eu recebo uma injeção de ânimo do Senhor. A cada manhã, ao abrir os olhos, às vezes eu me acordo muito cansado, né? Por vários fatores. E muitas vezes, olha aqui, muitas vezes quando eu saio daqui no domingo, eu chego em casa e vou dormir, o Espírito Santo fala para mim: amanhã é dia de nós sairmos juntos. Amanhã é dia de nós pregarmos. Fala assim para mim. Então, às vezes vou deitar cansado, mas no outro dia de manhã eu acordo um pouco cansado, mas logo quando ele já me cobra, já me fala: vamos para lá. Então, faço o que tem que fazer, já sei a hora mais ou menos que eu devo ir, aí o Senhor já me renova em forças, o Senhor já me restaura a força. Então eu quero dizer para você, irmão, o Senhor tem um chamado para nós, para todos nós. E o chamado não é somente desfrutar das benesses, dos favores do Senhor. O chamado também de um cristão é sofrer diante das dificuldades que se encontram, porque nós, na verdade, não pertencemos aqui a esse mundo, nós não somos aqui. Tanto que nós estamos andando não em conformidade com o mundo, mas nós estamos andando em conformidade e procurando ter essa conformidade dentro dos princípios da palavra de Deus. Então eu quero falar para você a respeito do chamado do Senhor. Olha, no capítulo, não precisa abrir não, tá? Para o que Jesus chama? Para o quê? Primeira coisa que Jesus nos chama é para o arrependimento. Você sabe que o Senhor Jesus, quando ele estava para iniciar o ministério dele, após ele ter sido batizado, após ele ter sido provado no deserto, quando ele volta, então, ele volta para iniciar o seu ministério. João Batista, que é o último dos profetas representante do Velho Testamento e simboliza a lei, João Batista, ele tem alguns discípulos que o acompanham, mas ele tem noção exata do ministério dele, que é preparar o caminho do Senhor. Ele era o último profeta da lei, o último apregoador da lei. E ele então, a lei veio para preparar o caminho do Senhor, porque a lei não salva ninguém. A lei, ela só traz o conhecimento para o homem de que ele, na verdade, precisa de um Salvador. Só isso. Então, João Batista, a Bíblia nos fala que quando ele foi preso, a partir desse momento, nosso Senhor Jesus Cristo, então, começa a pregar o Evangelho. Porque encerrou-se em João Batista a lei. João Batista tinha discípulos, mas João Batista, ele morreu tendo a cabeça cortada, isso é, ele era o representante da lei. A lei perdeu a força, porque se ele era representante da lei, se ele era a cabeça, então tinha discípulos que foram formados dentro da lei. Foi aí que João Batista olhou para Jesus Cristo e disse para os seus discípulos: aí está o Cordeiro de Deus. É como se ele falasse assim: até esse momento eu preparei o caminho, agora vocês podem segui-lo. E João Batista estava saindo de cena. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, a partir daí, isso está escrito aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Qual foi a pregação de Jesus? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O Senhor Jesus Cristo começou a anunciar o Evangelho do arrependimento. Arrependa-te.
E quem é que não tem pecado? Quem é que não erra? Quem é que não falha? Arrependam-se. Arrependam-se. E sabe, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo também, após ele haver ressuscitado dentre os mortos, ele então deu uma ordem para os seus discípulos, para que eles fizessem a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo iniciou fazendo, pregando o evangelho do arrependimento. Isso é escrito no versículo 24, no capítulo 24, 47 de Lucas, assim, ó. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora, nós vemos aqui o Senhor, Lucas escrevendo que o Senhor deu uma ordem para os discípulos, após ser ressurreto, que a partir daquele momento era para eles pregarem a todas as nações o arrependimento. Quando o apóstolo São Pedro começa a anunciar o evangelho, ele fala para aquele grupo de pessoas que o questiona, dizendo: o que é que nós devemos fazer? O que ele falou? Arrependam-se. Arrependam-se. Irmão, o Senhor, o primeiro chamamento do Senhor, o primeiro chamado do Senhor para nós, homens, é que venhamos a nos arrepender. A nos arrepender, está chamando para que haja um arrependimento sincero. Arrependimento sincero é você confessar os seus pecados e não tornar mais a praticá-los. Isso é arrependimento. É tomar um novo rumo, um novo caminho. Isso é arrependimento. Paulo disse assim: aquele que fazia isso, não faça mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não faça isso mais. Aquele que fazia isso, não faça mais. Não faça mais, porque foi isso que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário. Então não pise no sangue que Cristo derramou, cometendo esses absurdos contrários à palavra de Deus, que levaram Jesus à cruz, pela qual Jesus morreu. Para que o Senhor nos chama? Bem, depois de arrependermos e começarmos a seguir o Senhor Jesus Cristo, Ele pode separar alguns de nós para um trabalho mais específico. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo escolheu os 12 homens, Ele escolheu os 12 homens, não é porque só tinha os 12 homens, não. Tinha um grande número de discípulos, tinha um grande número de pessoas, não eram só os 2, né? Mas Ele escolheu aqueles 12, depois de passar um tempo em oração. E é interessante nós notarmos, irmãos, que quando Ele chama aqueles 12 homens, eles chegam com Ele e se arrependem, e posteriormente eles são chamados para se tornarem pregadores do Evangelho, chamados para o serviço, Logicamente, muitas pessoas, elas dizem o seguinte: Jesus mandou pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Verdade, Ele falou isso mesmo. Agora, irmão, o Senhor não quer que eu pregue o Evangelho despreparado. Se é que eu tenho o desejo, se é que eu sinto no meu coração um chamado para ser um pregador do Evangelho, o Senhor não quer que eu pregue o Evangelho sem ter uma preparação. Quando o Senhor encontra na praia alguns pescadores e eles estavam trabalhando, eles não estavam parados. Estavam trabalhando.
O Senhor então chama 2 desses pescadores, que eram 2 irmãos, Pedro e André. Ele passa por eles e diz assim, ó: venham, sigam-me, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu farei de vocês pescadores de homens. Muitas pessoas, elas imaginam assim: bem, se é o Senhor que vai fazer, então não preciso estudar, eu não preciso aprender nada sobre teologia, é o Senhor que vai fazer. Aí a pessoa pergunta assim: que faculdade foi que Pedro fez? Que curso teológico que Pedro fez? Que curso João fez? Amado, essas pessoas foram ensinadas pelo mestre dos mestres 3 anos e meio diuturnamente. Eles estavam na melhor das escolas com o melhor dos mestres. O Senhor os ensinou, gastou o tempo da sua vida ensinando esses 3, um seminário durante 3 anos e meio. Infelizmente, a gente vê tantas aberrações. Eu não estou aqui com o intuito de... Mas a gente vê tantas pessoas falando tantas asneiras contra a própria Bíblia. Por exemplo, eu fui abastecer o meu carro no local, depois dali eu fui para um outro lugar, e lá naquele lugar eu parei assim, veio uma pessoa conversar comigo. O senhor que é o pastor da igreja quadrangular? Eu falei: sou. Ah, que bom. Tem um amigo meu que está frequentando lá. Pastor, sabe o que aconteceu comigo? A minha esposa me largou, me abandonou. Não conhecia ele, não tinha intimidade com ele. Ele falou: ela foi numa igreja aí para baixo, no aterrado aí, e o pastor falou para ela que eu não era o homem que Deus tinha escolhido para a vida dela. Irmão, não é de coçar a cabeça isso? Olha o nível, uma pessoa falar um absurdo desse. E a pessoa inocentemente, por isso, irmão, por isso, que aquele que ensina e aquele que faz se desviar, ou aquele que coloca um tropeço diante de alguém, essa pessoa aí, ela vai pagar muito caro, muito caro, muito caro, muito caro mesmo, sabe? Essas igrejas que infelizmente um briga com o outro e já abre a portinha, outro briga com o outro já abre outra portinha, outro briga com o outro já abre outra portinha e já abre outra portinha, sabe? Não tem fundamento, não há uma... A igreja não é edificada numa teologia, mas é uma teologia pessoal, de algo contraditório à palavra de Deus. Irmão, isso é uma palavra que veio dos quintos dos infernos, lá da profundeza mesmo, lá. Não foi de forma alguma, porque Deus ele não trata de separação, não trata. Deus, ele trata muito de manter a família unida. O que depender dele, ele fará de tudo para manter a família unida. E se o marido e a esposa querem estar unidos com a graça de Deus, terão força suficiente para suportar todos os reveses da vida, terão força suficiente. Infelizmente, essa senhora, que eu não sei quem é, não conheço, foi enredada. E eu falei rapaz, isso é caso de injustiça. Isso é um caso de ter um processo nas costas desse homem aí. Sabe? Tem um processo nas costas dele. Porque ele está usando de argumentos para destruir uma família. Então, às vezes, irmão, a pessoa, ele acha que é só sair pregando. Ele às vezes não tem conhecimento bíblico para fazer tal coisa. Não pode vir a ter, lógico que pode vir a ter, mas a pessoa tem que estar aprendendo. Mas Pedro não frequentou nenhuma faculdade, Pedro não frequentou nenhum estudo teológico. Como que não?
Esteve 3 anos e meio com Jesus, dioturnamente. Jesus não apenas ensinava para eles, eles não aprendiam somente a prática. Eles aprendiam também a teoria. O Senhor falava e fazia, falava e fazia, falava e fazia. Falava e fazia. Então, meus irmãos, nós somos chamados para o serviço, mas um serviço com excelência, um serviço para edificar e não para destruir, porque Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo, as obras do diabo, e o casamento é uma instituição divina. Então, Ele chama-nos para o trabalho, chama para o trabalho. Isso não quer dizer que o serviço do Senhor é somente usar esse púlpito e pregar. Está edificando os irmãos na palavra, logicamente, é coisa que vai perdurar diante de tudo e de todos. É a palavra de Deus que vai permanecer para sempre, vai perdurar para sempre. Mas, irmãos, a palavra do Senhor vai permanecer para sempre. Mas veja bem, aquele irmão está ali, ele está fazendo um serviço para o Senhor. Ele está ali parado, está observando, mas ele está ali cuidando para que haja um bom andamento no culto, zelando por isso. A irmã que vem aqui na igreja e arruma essas cadeiras, ela está cooperando que haja um culto abençoado, para que você chegue aqui e você se sinta bem. Você chegar num lugar e ver tudo bagunçado, ver tudo arregaçado, ver tudo uma coisa, não é? Você não vai se sentir bem, né? Mas você sentar, ver tudo certinho, né? Tudo arrumadinho, dá prazer, dá gosto. Então teve alguém que fez isso. Então glória a Deus pela vida dessa pessoa. Aquela pessoa que vem e varre a igreja, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Glória a Deus, os irmãos que tocam aqui, que cantam, glória a Deus pela vida deles. Nós estamos cada um fazendo aquilo que o Senhor determinou para nós fazermos. Para quê? Para a edificação da igreja. Eu quero que você saia daqui do culto hoje e você saia assim com o coração cheio da palavra de Deus. Porque a boa parte que você vai escolher é a boa parte que você está recebendo. Está recebendo, vai escolher, está recebendo. Uma outra coisa para a qual o Senhor nos chama, irmão, olha aqui. O Senhor nos chama para a prestação de contas. O Senhor nos chama para a prestação de contas. Está escrito aqui no livro de Lucas, capítulo 19, versículo de número 13. O Senhor Jesus Cristo, ele começou a contar uma passagem, chamou os seus discípulos ali, né? E ele disse assim, que um senhor entregou para seus funcionários alguns talentos. Talento quer dizer aqui comparado a dinheiro. Entregou 10 para um, 5 para outro, 1 para outro, e disse para eles assim, vão negociar, vão granjear. Negociar, irmão, não tem jeito de você multiplicar as coisas sem negociar. Você tem que negociar. Você tem a hora que vender, hora que comprar. Você às vezes perde aqui porque você tem um lucro maior ali, né, para você fazer um negócio maior. Então você vai negociando e vai multiplicando, né? Tem muitas pessoas, irmãos, vou usar aqui uma coisa muito simples. Tem muitas pessoas que eles compram um carrinho antigo, né? Cuidam bem do carrinho, daqui a pouco eles negociam aquele carro com outro, né? E assim a pessoa vai desenvolvendo, vai crescendo, vai negociando, vai fazendo. Então, esse senhor, ele entregou 10 talentos para um,
5 para outro, 1 para outro. E disse para eles o seguinte: vão negociar, porque o talento não é seu, eu estou dando para vocês. Vocês vão ganhar dividendos deles, vocês vão ser beneficiados, mas você não vai ser beneficiado se você não negociar e, consequentemente, multiplicar aquilo que eu entreguei em tuas mãos. Porque tudo que é entregue não é nosso, é de Deus. Então Deus vai pedir conta: escuta aqui, eu te dei isso, te dei esse dom, te dei esse trabalho, o que você fez? O que você fez? E às vezes, querido, nós estamos dentro da igreja, e a gente acha que não tem nada. Eu não tenho nem. Irmão, pelo amor de Deus, não pensa assim não. Deus tem algo com você, querido. Deus tem algo com você, Deus tem um propósito com você desde o ventre da sua mãe, como teve com Paulo, como teve comigo, como teve com o irmão, como tem com cada um de nós. Ele tem algo com você na casa dele, na presença dele. Ele tem algo com você. Ele tem. O que acontece às vezes é que nós não damos tempo para que o Senhor trabalhe a nossa vida e, consequentemente, venhamos a desenvolver aquilo que Deus colocou dentro de nós. Deus deu e entregou para você alguma coisa. Amanhã Ele vai chegar e falar: Paulo, eu te dei 10 talentos, e aí, o que você fez? Eu lutei, ganhei, consegui mais 10. Ele chama o outro que deu 5, eu te dei 5, onde é que... Não, ele me deu 5, está aqui mais 5, daí mais 5. Aí chama aquele que tinha um só, eu tenho um só, era um só, e eu fiquei com medo de perder esse um só, não negociei, não granjeei, na verdade não fiz nada. Eu arrumei uma desculpa, enfiei meu talento debaixo da terra e pronto, acabou. Né? Acabou. Agora está aqui, eu desenterrei o talento e está aqui o que é teu. É aquilo que é teu. O Senhor vai pedir conta, principalmente para nós, aquelas pessoas em especial, que Ele deu dons para difundir a mensagem da palavra de Deus. Então, Ele nos chama para o arrependimento, nos chama para o serviço, entrega-nos dons e pede a prestação de contas desses dons. E também, para que o Senhor nos chama? Ele nos chama para vigiar, Hoje, irmãos, eu estava vindo para cá na parte da manhã e me veio um versículo na cabeça. Em Hebreus, fala assim, que em tudo o que o homem é tentado, em tudo, sabe? Em tudo que o homem é tentado, Jesus Cristo também foi tentado. Mas Ele jamais cedeu à tentação. Então, ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. A gente é tentado quando flora alguma fraqueza dentro de nós. Aparece alguma coisa. A Bíblia fala que Jesus também foi tentado. Mas Ele jamais cedeu à tentação. E o Senhor Jesus Cristo pediu a todos nós uma coisa. O que Ele pediu para todos nós? Ele pediu o seguinte, capítulo 25 de Mateus, versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Capítulo 25 de Mateus está falando a respeito do arrebatamento. Arrebatamento da igreja. Amado, talvez seja assim com toda a geração, né? Quando você se converte, você fica tão assim envolvido com as coisas de Deus que parece que o Senhor vai voltar no outro dia. Porque você começa a comparar a palavra de Deus com os acontecimentos, né? Mas aos poucos você vai aprendendo que há uma diferença muito grande entre os nossos dias e os dias de Deus. Que os nossos dias
conta-os em 24 horas. E que os dias de Deus são eternos, não se conta dia, não se conta hora. Então, para Ele, um dia como 1000 anos como um dia, né? Então, às vezes a gente tem assim aquela visão de que amanhã o Senhor vai voltar. E é errado isso? É lógico que não. E nós devemos ter essa visão mesmo. Sabe por quê? Para que a gente possa andar preparado. Para que a gente possa andar preparado. Vigiando, para que quando soar a trombeta, os anjos de Deus que vão fazer a colheita, eles possam encontrar o nosso nome, soar a trombeta chamando-nos. Mas para isso eu tenho que estar vigilante. E por que eu devo estar vigilante? Eu devo estar vigilante, irmão, porque eu tenho uma coisa preciosíssima na minha vida. Você deve estar vigilante porque você tem uma coisa preciosíssima na sua vida. Ninguém tenta roubar aquilo que não tem valor. Ninguém de forma alguma vai guardar as 7 chaves algo inexpressivo, algo que não tem valor nenhum. Não. Ninguém vai pedir para outro vigiar algo que não tem valor. Ninguém vai pedir. Se o Senhor disse para nós que nós devemos vigiar, é porque nós temos algo grandiosíssimo demais, que foi dado pelo Senhor, que não é dessa terra, Tudo o que você tem é desse mundo, é dessa terra. Nessa terra, a coisa mais preciosa que você tem da terra, do mundo, é a sua família. Mas, acima de tudo e de todos, está Deus. E Ele nos deu também algo através da sua graça, que é a nossa salvação, que não é terrena, é celestial. Então, amados irmãos, quando Ele fala para nós vigiar, é porque está escrito assim que existe um indivíduo que está ao nosso derredor. Ele brama como um leão. Ele está feroz para nos tragar, mas ele não se apresenta como um leão para nós, pronto a nos tragar. Ele vem com toda a sutileza que é extraída do inferno. Toda a sutileza, porque ele conhece a tua fraqueza. Ele sabe a que você tem tendência. Ele sabe porque ele conheceu você antes de você se converter. Ele sabe das suas fraquezas. Quando o Senhor Jesus Cristo teve fome, aí então Ele ofereceu algo para o Senhor. Então, quando há algum desejo na nossa carne, aí Ele oferece algo para nós. Mas não pense você que Ele vem oferecer algo para você com um chifre de 2 metros de altura, com um rabo grandão, com pata igual de bode ou de qualquer coisa, e com uma haste tridente na mão, e falando: eu sou Satanás, e vou colocar diante de você agora uma tentação. Ele não vai aparecer assim. Ele vai aparecer de uma maneira atraente. Ele vai aparecer de uma maneira para te envolver, para envolver o teu querer, para despertar o desejo que outrora você tinha. Naquilo que você cai, Jesus foi tentado, mas Ele não caiu. Naquilo que você escorrega, foi jogado também diante do Senhor, mas Ele não escorregou. Ele permaneceu firme, forte, porque Ele sabia que você ia escorregar. Mas Ele então permaneceu firme para morrer por você, para eliminar esse escorregador da tua vida, para fortalecer você na presença dEle, para fortificar você na presença dEle. Então, está dizendo aqui: vigie, camarada. Se a salvação que Deus deu para você não tivesse valor nenhum, você acha que o diabo ia se incomodar com você? Você acha? Você acha que ele ia se incomodar com a tua vida?
Se ele não observa você, porque o maior triunfo dele, irmão, o maior triunfo dele não é ele derrubar quem já está caído. Não é. Quem já está caído, já está na mão dele. O maior triunfo dele é quando ele consegue derrubar um que tem a marca de Cristo, que pertence a Cristo. Que pertence ao Senhor. Fala para o teu irmão assim: vigie. Vigie. Amém, irmãos? Vigie. Então nós vimos que o Senhor nos chamou para o arrependimento. O Senhor nos chamou para o serviço. O Senhor nos chamou para a prestação de contas. O Senhor nos chamou para vigiar. E o Senhor nos chama para sua casa. João 17,14 diz assim: dei-lhes a tua palavra. Com quem que o Senhor Jesus está falando? Capítulo 17 de João, o capítulo da oração sacerdotal. Jesus está orando com quem? Com quem? Um padre ali. Com um padre. Não o padre Calmon lá, Calmon não. Mas o padre, o Pai Celestial. Amém? Com o Pai Celestial. Está orando. O que ele está falando para o Pai? Dei-lhes a tua palavra. Irmão, Jesus está falando para o Pai, aos seus discípulos: dei a sua palavra. Jesus Cristo deu a palavra celestial para você, amado. Amado, Jesus Cristo deu a palavra celestial para você. É por isso que você tem a graça de Deus de poder entendê-la, de poder compreendê-la. E o mundo os odiou. Olha, presta atenção que eu vou dizer uma coisa, irmão. Às vezes eu penso que sou um pouco retrógrado, mas veja bem. A palavra de Deus foi dada para os discípulos do Senhor. Palavra celestial. A partir do momento, a partir da hora em que a igreja, ela já não tem mais nenhuma diferença com o mundo lá fora. Por quê? Porque o mundo contrapõe-se à igreja, a igreja contrapõe-se ao mundo. Não são amigos, são inimigos. Não são amigos. Quando eu falo inimigo, não estou falando de pessoas, estou falando do sistema, da situação, da prostituição que tem acontecido no mundo, da roubalheira que tem acontecido no mundo, da aprovação de coisas destruidoras da família que está acontecendo no mundo. É isso que eu estou falando. Então a igreja não pode ser favorável a isso, porque se a igreja for favorável a isso, ela não tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode ter ouvido, mas ela não guardou, porque ela não entendeu. Não entendeu, não compreendeu. Então, quando o Senhor Jesus Cristo fala: Pai, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Não pense que as pessoas vão te receber de braços abertos porque você é cristão. É engano teu. Tenha teu coração preparado, tenha teu coração sempre preparado, porque muitas pessoas olham para você e eles estão aguardando uma oportunidade em que elas serão cutucadas por Satanás para ofender a sua fé. Porque a palavra do Senhor está em você e você não é amigo das coisas que o mundo pratica. A Bíblia nos fala: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Quem ama as coisas do mundo, quem coaduna com as coisas do mundo, quem se identifica com as coisas do mundo, não tem em si a palavra de Deus. Não tem. É totalmente reverso, totalmente contrário. Totalmente contrário. Então, quando ele diz aqui, quando ele fala aqui, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por que que os odiou? Pois eles não são do mundo. Irmão, a tua casa não é aqui. A minha casa não é aqui. A casa da igreja não é aqui. Está entendendo? Nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos lutando para ficar aqui. Nós estamos lutando por aquilo que nós temos o dever e o direito aqui. Mas a nossa luta não é permanecer aqui. A nossa luta, amado irmão, é alcançar aquilo que Jesus Cristo disse para a igreja. Não se turbe o teu coração. Creia em Deus e creia também em mim. Lá o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para os seus discípulos que são a igreja. Consequentemente, nós somos a igreja. Então a palavra que ele está dizendo lá para a igreja, está dizendo para nós também. Não se perturbe o coração. Não tenha medo. Não se atemorize. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo preparar lugar para vocês. A sua casa não é aqui nessa terra, amado. A nossa casa não é aqui nessa terra. Não é. Não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. A nossa casa está sendo preparada. Não por mãos humanas. Conforme aquele pedreiro, você mesmo construiu a sua residência, a sua casa. Não por mãos humanas, mas por mãos eternas no céu. Glória a Deus. Amado, o apóstolo São Paulo, olha só, ele teve uma visão extraordinária dos céus. A gente tenta assim visualizar, a gente tenta assim contemplar aquilo que a palavra fala, a gente tenta visualizar, mas não tem como. Não dá. Não tem como você transformar a palavra em figura. Não tem como. Você não consegue aquilo que ele disse. Mas então ele falou para nós assim, olha aqui, o seguinte, igreja do Senhor Jesus, é o seguinte, eu fui para lá, mas eu voltei para dizer para vocês, que o que existe lá, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não tem como subir, penetrar no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você ama a Deus, irmão? Deus tem um lugar excepcional preparado para você. Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Nós não vamos ter dificuldade nenhuma, irmão. Nós não vamos ter dificuldade em dialogar, nós não vamos ter dificuldade em comunicar, nós não vamos ter dificuldade em caminhar, nós não vamos ter dificuldade em andar, nós não vamos ter dificuldade em nada de saúde, não vamos tomar remédio, nós não vamos usar óculos. Irmão, nós vamos ter um corpo perfeito, assim como o céu é perfeito. Assim como o céu é perfeito. Então, o Senhor Jesus Cristo nos chama para sua casa. Porque nós não somos aqui, como também Ele não é daqui. Então Ele nos chama primeiramente para o arrependimento. Depois, Ele nos chama para o serviço. Depois, para que Ele nos chama? Nos chama para a prestação de contas. Depois Ele nos chama para vigiar. Depois Ele nos chama para a casa dele, para o lar dele. E para encerrar aqui, no momento em que atendemos o chamado do Senhor, Ele passa, se torna nosso guia, e Ele o será até o fim. Salmo 48, 14,
que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, Ele será o nosso guia até o fim. O Senhor está aqui, está te chamando. Amigo, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, o Senhor está aqui e Ele está te chamando. Está te chamando. Está te chamando. Primeiramente, para arrepender-se dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados e no caminhar com o Senhor, Ele vai direcionar a sua vida com os talentos que Ele vai te dar, com a orientação que Ele vai te dar, com a guia que Ele vai te dar, com a graça que Ele manifestará na sua vida. Ele está aqui e está te chamando. Amém?